Quando falamos em despertar da consciência, é fácil imaginar um estado de paz absoluta, alegria inabalável e um profundo senso de conexão com o universo. Parece perfeito, não é? Uma jornada que nos leva diretamente para a luz, longe de todos os problemas e dores da vida cotidiana. Mas e se eu dissesse que essa visão, tão amplamente compartilhada, é apenas uma parte da história? Que o verdadeiro despertar não é só sobre luz, mas também sobre sombras? Que antes de alcançar a clareza, somos convidados a atravessar a confusão, o medo e até mesmo os aspectos mais desconfortáveis de quem somos. Despertar não significa escapar das sombras, mas encará-las de frente. É uma jornada que nos convida a enfrentar as partes de nós mesmos que negamos por tanto tempo. Porque, para que a luz brilhe, primeiro precisamos conhecer a escuridão. Hoje vamos explorar juntos esse lado esquecido do despertar da consciência. Vamos falar sobre as sombras, o papel do ego, a noite escura da alma e, mais importante, como integrar tudo isso para alcançar um verdadeiro equilíbrio. Prepare-se para uma jornada profunda e transformadora, porque o despertar, no fim das contas, é aceitar tudo o que somos. Luz e sombra, juntas, em harmonia. Na jornada espiritual, existe uma ideia amplamente difundida: o mito do despertar perfeito. Aquela promessa de que, ao expandirmos nossa consciência, alcançaremos um estado permanente de paz, felicidade e liberdade. A vida então seria livre de problemas e nossas dores desapareceriam como mágica. Essa visão é sedutora, não é? Afinal, quem não gostaria de um estado de êxtase eterno? Mas a realidade para aqueles que já começaram esse processo é bem diferente. Despertar não é sobre escapar dos desafios da vida, mas sobre enxergá-los com novos olhos. Imagine que sua consciência é como um quarto escuro e desorganizado. Durante anos você ignorou o caos, acumulando medos, traumas e crenças limitantes. O despertar é como acender a luz nesse quarto. No começo, parece libertador. Finalmente você pode ver as coisas com clareza. Mas logo percebe que, com a luz, vem a responsabilidade de encarar a bagunça que estava escondida na escuridão. E é aqui que o mito do despertar perfeito começa a ruir. Despertar não é um atalho para a felicidade. Pelo contrário, é um convite para mergulhar fundo nas partes mais difíceis e dolorosas de nós mesmos, aquilo que evitamos olhar por tanto tempo. O mito do despertar perfeito também alimenta outra armadilha, a ideia de que existe um ponto final, uma chegada. Como se ao atingir um determinado nível de consciência, todos os problemas desaparecessem. Mas o despertar não é uma linha de chegada, é uma jornada contínua. Cada camada de compreensão revela outra e outra. Essa expectativa irreal pode gerar frustração. Muitos se sentem desiludidos ao perceber que, mesmo após anos de busca espiritual, ainda enfrentam medos, dúvidas e inseguranças. Mas essa frustração, na verdade, é parte do processo. É o ego se desfazendo das ilusões que criou para proteger sua identidade. O despertar não é sobre viver sem dor, mas sobre aprender a caminhar com ela. É sobre enxergar os desafios como oportunidades de crescimento e aceitar que a imperfeição faz parte da experiência humana. Quando deixamos de buscar o despertar perfeito, começamos a abraçar o que realmente importa, a jornada de autoconhecimento e integração, porque o verdadeiro despertar é viver plenamente, com luz e sombra, caos e harmonia, aprendizado e crescimento. Quando ouvimos falar sobre a jornada do despertar, frequentemente imaginamos uma escalada rumo à luz. Mas o que raramente nos dizem é que, para alcançar essa luz, é preciso primeiro atravessar as sombras. Esse encontro, muitas vezes desconfortável, é uma das etapas mais transformadoras
e desafiadoras da busca por autoconhecimento. As sombras representam tudo aquilo que evitamos enxergar em nós mesmos. Traços de personalidade, emoções reprimidas, memórias dolorosas que preferimos enterrar. Elas são formadas ao longo da vida, alimentadas pelo medo, pela vergonha e pelo desejo de nos protegermos de nossa própria vulnerabilidade. Mas ignorar as sombras não as faz desaparecer. Pelo contrário, elas permanecem latentes, influenciando nossas escolhas, nossos comportamentos e até mesmo nossos relacionamentos. O que evitamos olhar dentro de nós se manifesta fora, projetado nas pessoas ao nosso redor. Você já se perguntou por que certas pessoas ou situações despertam reações tão intensas em você? Muitas vezes, o que nos incomoda nos outros é um reflexo do que não aceitamos em nós mesmos. Carl Jung chamava isso de projeção, a tendência de atribuir aos outros aquilo que negamos em nosso interior. O encontro com as sombras não é um confronto destrutivo, mas uma oportunidade de cura, quando nos permitimos olhar para nossas dores, medos e imperfeições. Descobrimos que elas também têm algo a nos ensinar. O que antes parecia um monstro se revela como um pedaço perdido de nós mesmos. Por exemplo, emoções como a raiva ou o medo, que tendemos a considerar negativas, podem carregar mensagens importantes. A raiva pode nos mostrar onde nossos limites foram violados. O medo pode apontar o caminho para a coragem e o crescimento. Ignorá-los é desperdiçar a chance de aprendizado que eles oferecem. Mas mergulhar nas sombras exige coragem. É como abrir uma caixa que esteve trancada por anos. Lá dentro, podemos encontrar traços que contradizem a imagem que criamos de nós mesmos. Inveja, orgulho, ressentimento, insegurança. Reconhecer que somos capazes de sentir essas coisas pode ser doloroso, mas também é libertador. A integração das sombras não significa justificar comportamentos nocivos ou se perder em emoções negativas. Significa aceitar que essas partes existem, olhar para elas com compaixão e permitir que sejam transformadas. Ao fazer isso, recuperamos pedaços de nossa energia vital antes consumidos por essas repressões. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Esse é o verdadeiro trabalho. Olhar para dentro, mesmo quando o que encontramos não é o que esperávamos, porque é na escuridão que descobrimos nossa força e abrimos espaço para que a luz nos transforme. O encontro com as sombras não é o fim da jornada, mas um renascimento, um convite para sermos inteiros, aceitando tanto nossa luz quanto nossa escuridão, porque é na integração dessas partes que descobrimos o que realmente significa despertar. Quando falamos sobre o despertar, o ego muitas vezes é pintado como um vilão, uma barreira que precisamos superar para alcançar a iluminação. Mas será que isso é realmente justo? Afinal, o ego é uma parte intrínseca de quem somos. Ele não é o inimigo, ele é na verdade uma ferramenta. A questão é, como aprendemos a usá-lo? O ego é como uma máscara que começamos a moldar desde cedo. Ele nos ajuda a nos adaptar, a entender quem somos no mundo e a nos proteger. Sem ele, seria impossível viver na sociedade, definir limites ou até mesmo construir uma identidade. Mas o problema surge quando nos identificamos completamente com essa máscara. Quando nos confundimos com o ego, começamos a acreditar que somos apenas essa identidade superficial, o nome, o título, os papéis que desempenhamos. Passamos a buscar validação constante, tentando provar nosso valor por meio de conquistas, posses ou a opinião alheia. Isso cria uma sensação de vazio, porque a essência de quem somos não pode ser definida por essas coisas. E é aqui que a jornada do despertar nos desafia. Ela nos convida a questionar: quem sou eu, além das definições externas?
Quem sou eu quando o título, a aparência ou o status são removidos? Essas perguntas podem assustar o ego, porque elas ameaçam sua estabilidade, sua necessidade de controle. Mas rejeitar o ego, ou tentar destruí-lo, não é a solução. Na verdade, o ego pode ser um aliado na jornada do despertar. Ele é como um copiloto. Quando o ego está no comando, o caminho pode ser caótico. Mas quando aprendemos a guiá-lo, ele nos ajuda a navegar o mundo com clareza e propósito. Por exemplo, o ego nos dá consciência de nossas necessidades e desejos. Ele nos permite dizer não quando algo não ressoa com nossa verdade. É assim, quando estamos alinhados com nosso propósito. No entanto, quando o ego age por medo ou insegurança, ele pode nos levar a escolhas impulsivas ou nos prender em ciclos de comparação e competição. O verdadeiro papel do ego no despertar não é ser eliminado, mas integrado. Isso significa reconhecê-lo, entendê-lo e colocá-lo a serviço de algo maior. Quando usamos o ego como uma ferramenta, em vez de deixá-lo nos dominar, ele se torna um meio de expressar nossa essência no mundo físico, sem nos aprisionar em ilusões. Em muitas tradições, o despertar é descrito como um processo de desapego, não no sentido de rejeitar a vida material ou a identidade, mas de perceber que somos mais do que elas. É um estado de equilíbrio, onde podemos usar o ego como uma ponte para manifestar nossa verdade, sem sermos escravizados por suas limitações. Imagine o ego como uma chama. Em excesso, ele pode queimar e consumir tudo ao redor. Mas quando ajustamos sua intensidade, ele se torna uma luz, iluminando o caminho sem nos cegar. Essa é a chave: transformar o ego de mestre em servo, permitindo que ele colabore com nosso despertar. O ego, como parte de nós, não precisa ser eliminado. Ele precisa ser compreendido, acolhido e guiado. Porque quando o ego e a essência trabalham juntos, o despertar deixa de ser uma luta e se torna uma dança. A noite escura da alma, um nome poético, mas também assustador. Um momento de profunda transformação, descrito em tantas tradições espirituais e a histórias pessoais, não é apenas uma metáfora para a tristeza ou o desespero. É um mergulho na essência do que significa ser humano, um confronto com as partes mais sombrias de nós mesmos. A noite escura da alma não é uma punição, nem um erro. É uma passagem inevitável para quem busca o despertar verdadeiro. Ela surge quando as ilusões que construímos sobre o mundo, sobre nós mesmos, começam a desmoronar. É o momento em que somos forçados a encarar nossas dores, medos e feridas, sem máscaras, sem distrações. Mas por que passamos por isso? Porque o despertar não pode ser apenas luz e paz. A resposta está na natureza do crescimento. Antes de plantar uma nova semente, o solo precisa ser arado, as ervas daninhas removidas. A noite escura da alma é esse processo, a limpeza profunda necessária para que possamos florescer. Durante essa travessia, podemos sentir que estamos perdendo tudo: nossa identidade, nosso propósito, nossa direção. É comum ouvir relatos de pessoas que descrevem uma sensação de vazio absoluto, como se estivessem navegando por um oceano sem fim, sem terra à vista. Mas aqui está o paradoxo: o vazio não é o fim, mas o começo. O que está sendo destruído não é quem você realmente é, mas quem você acreditou ser. E embora a dor seja real, ela também é a prova de que algo dentro de você está se movendo, se transformando, renascendo. Os grandes mestres espirituais nos ensinam que a noite escura da alma é um chamado para confiar. Não no mundo externo, não em respostas fáceis, mas em algo mais profundo. É um convite para nos rendermos ao desconhecido, para permitirmos que as feridas sejam curadas, não pela força, mas pela aceitação. Durante essa noite, você pode se sentir sozinho, mas não está. Muitos já passaram por esse caminho.
e todos aqueles que o atravessaram descrevem algo em comum: a clareza e a leveza que surgem depois, porque no fundo da escuridão, há luz, não uma luz externa, mas a sua própria luz, aquela que nunca foi apagada, apenas ofuscada pelas sombras. É importante lembrar que a noite escura da alma não tem um cronômetro, não há atalhos, nem mapas exatos. Cada um de nós a atravessa no seu próprio tempo, do seu próprio jeito. E isso é parte do que a torna tão transformadora, porque o caminho é seu e ninguém pode percorrê-lo por você. Se você está atravessando sua noite escura da alma, saiba que é um processo de lapidação. O ouro mais puro só é revelado após o fogo. E você não está sendo destruído, você está sendo refinado. Quando o amanhecer chegar, você verá que, embora a escuridão tenha sido intensa, ela revelou a sua força, a sua verdade e o seu brilho. A noite escura da alma não é o fim, é o portal para um novo começo. E ao atravessá-la, você se encontrará mais forte, mais leve, mais autêntico. Porque no final, a escuridão não vence, a luz sempre prevalece. Depois de atravessar a noite escura da alma, surge um momento crucial no processo de despertar, a integração. Diferente do que muitos imaginam, o objetivo não é eliminar as sombras, mas aprender a dançar com elas. Luz e sombra não são inimigas. Elas são, na verdade, complementares, partes inseparáveis de quem somos. Integrar luz e sombra significa reconhecer que dentro de nós habitam tanto as qualidades mais elevadas quanto as partes mais feridas e imperfeitas. A sombra não é o mal. Ela é um reflexo das experiências que não conseguimos processar, dos medos que evitamos enfrentar, das dores que escolhemos esconder. E a luz, ela nos dá a clareza e a força para acolher tudo isso com compaixão. A integração não é sobre curar, no sentido de apagar o que nos machuca, mas sim transformar a dor em sabedoria, os erros em aprendizados, as fraquezas em forças. É como transformar carvão em diamante, não rejeitando sua essência, mas aplicando pressão, paciência e cuidado. Isso nos leva a um entendimento profundo. A verdadeira iluminação não está em rejeitar as sombras, mas em iluminar o caminho para que possamos coexistir com elas. A luz sem a sombra é cega, assim como a sombra sem a luz é um abismo sem saída. Apenas unindo as duas, encontramos equilíbrio. A integração nos convida-se a olhar para nós mesmos com honestidade, a aceitar que as partes que julgamos como ruins ou indignas são, na verdade, oportunidades de crescimento. Não precisamos nos livrar dessas partes. Precisamos entendê-las, acolhê-las e aprender com elas. E quando fazemos isso, algo mágico acontece. Percebemos que nossa sombra, em vez de ser um obstáculo, se torna um aliado. Ela nos lembra que somos humanos, imperfeitos, mas também ilimitados. E é essa união de forças opostas que nos torna inteiros. Na jornada espiritual, a integração não é o fim, mas um novo começo. Um estado onde podemos viver de forma mais autêntica, abraçando tanto os desafios quanto as bênçãos da existência. Porque ser humano é isso. Ser um equilíbrio dinâmico entre luz e sombra. A verdadeira paz não vem da ausência de conflitos, mas da harmonia entre nossas partes. Quando luz e sombra se unem, o que emerge é uma nova versão de nós mesmos, inteira, forte e plenamente consciente. É isso que significa integrar. É isso que significa despertar. Chegamos ao final desta jornada. Mas como em toda caminhada espiritual, o fim nunca é realmente um encerramento. É apenas o início de uma nova etapa, um convite para olhar para dentro de si com mais profundidade. Hoje exploramos o despertar espiritual como ele realmente é. Uma jornada de desafios, descobertas e, acima de tudo, transformação. Vimos que não se trata de escapar da dor ou transcender a humanidade, mas de abraçar tudo o que somos: luz,
sombra e o espaço entre elas. A grande verdade é que o despertar espiritual não acontece em um instante ou em um lugar distante. Ele acontece aqui e agora, nos momentos mais simples, nas escolhas diárias de ser mais consciente, mais compassivo, mais verdadeiro consigo mesmo e com o mundo ao redor. Então, eu te convido a refletir. O que você descobriu sobre si mesmo hoje? Que partes da sua sombra você tem evitado? E que passos você pode dar para integrar essas partes e caminhar de forma mais inteira pela vida? O despertar não é o destino, é o caminho. Um caminho que nos pede coragem, paciência e amor, por nós mesmos e pelos outros. E cada pequeno passo, por menor que pareça, nos aproxima de quem realmente somos, seres completos, conectados e cheios de potencial. A jornada é sua. O tempo é agora. Que você possa seguir com coragem, com curiosidade e, acima de tudo, com um coração aberto para descobrir a si mesmo. Porque no final, o verdadeiro despertar começa com a decisão de dar o primeiro passo. Se essa reflexão ressoou com você, deixe suas ideias nos comentários. Vamos continuar essa conversa e ajudar uns aos outros a crescer. Até o próximo episódio.